Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente dos que nós temos apresentado. Vai ser uma coisa bem interessante e é um modo completamente novo de você entender essa palavra, esse nome, de fato, quem é Israel. Esse estudo ele vai ser conectado com mais outros dois, que vão ser apresentados em outros vídeos, e hoje nós vamos focar apenas nessa palavra. Então, começando, nós vamos estudar Israel primeiro a partir da sua etimologia, que é o sentido gramatical, a raiz, né, provável da onde veio essa palavra. Nós temos então essas duas raízes aqui. A primeira delas dá origem ao verbo chará, que significa tornar-se rígido pela retenção de líquidos. É algo que está inchado. E quando se refere a plantas, nós falamos que há um estado de turgescência. E também essa raiz aqui, iachar, né, que ela dá origem a um verbo, também a substantivos, e significa ser reto, nivelado, plano e também correto. Quando nós falamos em relação a pessoa, é uma pessoa correta, de atitudes retas, né? Nós temos aqui também essa passagem que todo mundo lembra, né? Quando Jacó lutou contra aquele homem que é colocado como um anjo também, né? Um ser celestial. É usado esse verbo xará, né? E ele é usado uma única vez na escritura com o sentido de lutar, né? Mas nós vemos aqui nessa passagem que o que aconteceu de fato é que houve uma firmeza, uma persistência de Yaakov em lutar contra esse ser celestial, né? E nós associamos também com essa raiz aqui do inchado pela retenção de líquidos, no sentido de que aí aconteceu a formação de Israel, né? O nome de Yaakov foi mudado nessa ocasião para Israel. Então, é a formação de Israel através da retenção de conhecimento e habilidades. Yaakov lutou, né, durante a noite inteira com aquele ser, ele foi persistente, foi firme e ele reteve conhecimentos, né? Ele lutou com conhecimento, com habilidades, né? Ficou até o fim. A partir do momento que esse ser celestial saiu da presença de Yaakov, nós vemos que seu nome foi mudado. Então, nós temos de fato essa relação aqui. E nós temos também uma passagem interessante aqui que se refere a esse sentido todo dos líquidos, que diz o seguinte, em João 7,38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa fala aqui é de Yeshua, né? E quando ele diz como diz a Escritura, ele está se referindo a esses versos proféticos aqui em Jeremias e em Isaías. Eu vou ler aqui para vocês. Jeremias diz o seguinte: Ó Adonai, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, os que se apartam de ti serão inscritos na terra, porque abandonaram a fonte de águas vivas, Adonai. É interessante que nós temos também o escrever na terra, né? Lembrando aquela ocasião em que Yeshua escreve na terra. Não é dito que ele escreve, né? Não, mas aqui nós temos algo que se refere ao que será escrito na terra, que são os nomes daqueles que se apartam da fonte de águas vivas, né? Também temos uma passagem aqui em Isaías 12:3 que diz o seguinte: com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Então, esses dois versos aqui, eles se referem a essa questão da água e Yeshua como sendo essa água viva, né, que flui das pessoas que estão conectadas a Adonai, né? E Yeshua faz essa água fluir. Então, assim, em Israel a água está retida, né? Israel é um vaso para a retenção dessa água, para a água do Espírito. E Yeshua faz essa água fluir. Ele faz a palavra fluir de dentro de Israel, de dentro de cada um. Então, Yeshua é a cura para essa inflamação de retenção da água, né? A água não deve ficar parada. A água é adicionada, ela é colocada dentro desse vaso que é Israel, porém essa água não deve ficar parada. E Yeshua é a cura para essa água, ele faz a água fluir de dentro de cada um.
Nós temos algo muito interessante aqui também, que justamente Yeshua disse isso durante a festa de Sucote, ao 7º dia da festa de Sucote, que se celebra nesta semana, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de outubro, hoje é o primeiro dia de Sucote. Essa festa, chamada de Festa das Cabanas, ela é celebrada durante uma semana inteira. Então, Yeshua disse essa frase no último dia de Sucote, no 7º dia, que é chamado também de Rosh Hashanah Rabbah, que significa Dia da Grande Salvação. Nesse dia existia uma coisa interessante, era uma tradição, né, não é algo que está escrito na Torá, determinado, mas os sacerdotes pegavam água no poço de Shiloah, né, que é o poço de Siloé, né, onde Yeshua fez a cura daquele cego. Inclusive o nome Shiloah quer dizer enviado, então esse é chamado de poço do enviado, né, bem interessante. Então os sacerdotes pegavam a água desse poço e numa procissão eles levavam até o templo e derramavam essa água como uma libação sobre o altar. As pessoas faziam orações pedindo chuva, né? Começa a época de chuvas agora para Israel, para que as colheitas, né, que se iniciam na época de Pêssah, no começo do ano, fossem boas. Então, Yeshua, com essa celebração, com essa tradição que eram feitas, né, os sacerdotes levando a água do tanque para o altar, para fazer orações para Adonai, é uma simbologia, né, para um derramamento das águas do Espírito, exatamente isso que eu li aqui para vocês, né, essas águas da fonte viva, né. Yeshua, ele traz essa palavra exatamente nessa data que nós estamos vivendo nessa semana, Sucote, que é a festa das cabanas. Bom, agora que nós já descobrimos qual é a etimologia da palavra Israel, nós vamos adentrar num estudo mais profundo. Nós vamos analisar agora palavras que estão dentro de Israel e nós vamos entender então a palavra, o nome Israel, num sentido mais profundo. E o primeiro deles é o seguinte: eu dividi essa palavra aqui em cores, né? Cada uma dessas cores tem uma representação. Então, começando aqui, nós temos essa primeira letra, o Yud, por si só, ele é uma letra e também é uma representação, eu já vou dizer para vocês o que é. Nós temos aqui essas duas letras, o Shin e o Resh, né, lida por Sar, que significa príncipe, e essas duas últimas, o Aleph e o Lamed, que significa El ou Deus, né. Então, a palavra Israel, ela tem 3 partículas dentro dela, né. Então, nós temos o seguinte: a letra Yud é uma representação da mão e do braço, que na escritura funciona quase que como uma coisa só, né? É o agir, que lemos por Iad. As letras hebraicas, elas representam coisas, né? Elas têm um desenho pictográfico também, então também tem essas representações. E também na escritura, nós temos a representação de quem é o braço de Adonai, né? É uma representação do Messias, de Yeshua, e inclusive no capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo que trata quase que inteiramente, né, do reino messiânico, do Messias, ele traz essa acepção da mão várias vezes, né? Inclusive ele começa dizendo a quem foi revelado o braço de Adonai. Ou seja, o braço é aquele que atua, aquele que faz as coisas, né? Como enviado de Adonai, Yeshua é aquele que realiza, que faz. E tem algo muito interessante que eu vou trazer num outro vídeo para vocês, que o próprio nome Yeshua, ele está diretamente relacionado com essa palavra e verbo fazer, né? É bem interessante isso aqui, é incrível, na verdade, porque o hebraico não deixa nenhuma lacuna, né? Então, aqui nós temos essa representação do braço do próprio Messias, né, como o braço de Adonai, dentro de Israel, e assim nós temos a formação de um conceito, né? Um conceito que nós temos, que a partir desse dicionário aqui, de nomes próprios,
de Alfred Jones, ele diz o seguinte: o nome Israel, de acordo com essa concepção, nós temos o seguinte: ele será príncipe com Deus, né? Juntando todas essas partículas no entendimento, Israel significa que ele, né, Israel como povo, será príncipe com Deus, né? Terá a sua parte como príncipe. E eu também trago uma leitura disso daqui da seguinte maneira, como nós vimos aqui, né? Yeshua, que é representado pelo Yud, né, que essa própria mão é o braço de Adonai, ele é o príncipe de Deus, né? Nós temos aqui Yeshua no Yud Sar El, ou seja, o príncipe de Deus. Então, Yeshua é o príncipe de Deus, a palavra Israel traz esse conceito que ela nos mostra, né, nos fala sobre o próprio Messias dentro dela, bem interessante. Porém, não para por aí, nós temos muita coisa dentro dessa palavra. Se nós dividirmos Israel de uma outra maneira, né, juntando essa primeira partícula, que é essas 3 letras, e separando novamente, né, o El, que significa Deus, nós temos o seguinte. Yashar, né? Nós já vimos lá na primeira parte que Yashar significa reto, plano, nivelado ou também correto no sentido de uma pessoa ser correta, né? Então nós temos o seguinte conceito: Deus é reto, ou seja, El e Yashar, ou ser correto perante Deus. Aí uma pessoa Yashar diante de El, né? E achar com El, ser correto perante Deus. Também é uma outra forma de entender o que está escondido aqui dentro de Israel, né? Aqui desse lado esquerdo, eu vou colocando para vocês todas as concepções da palavra que nós vimos, né? Então, essa daqui foi a anterior, e eu vou colocá-los todos aqui para nós somarmos esses conceitos no final. Então, aqui a gente tem um novo conceito, se nós agruparmos esse miolo, né, essas 3 letras que vão formar uma palavra, com essa primeira e a última, nós vamos ter o seguinte: colocando o Aleph aqui como primeira letra, nós vamos formar a palavra Esher, que quer dizer alegria, bênção. Essa palavra aqui é a mesma da tribo Asher, né? Apenas a pronúncia é diferente, mas uma das 12 tribos de Israel tem o mesmo significado, alegria e bênção. E aqui nós temos Li. Quando nós juntamos essas 2 letras aqui no hebraico, essa partícula ali, ela significa minha, meu ou para mim, né? Alguma coisa que é li é uma coisa para mim. Então, aqui nós temos a seguinte formação: Israel é alegria minha, alegria para mim. Vejam que lindo isso, né? Como Adonai falando, Israel é minha alegria, ela foi feita para ser uma alegria para mim, né? Esse é mais um sentido que nós encontramos dentro da palavra Israel. Vamos somando aqui, nós já temos 3, né? Esse daqui é um quarto conceito. Vejam só, nós também mantemos as 3 letras do miolinho, né? Mas invertendo a ordem dela, nós vamos obter uma outra palavra ainda. Vejam a quantidade de níveis, né? De significações que existem dentro dessa pequena palavra Israel, como é lindo, né? O hebraico, como é lindo. Nós temos o seguinte: quando nós lemos a pronúncia, vejam, é escrita da mesma maneira, mas a pronúncia é diferente. Arás significa noivar, desposar ou também esposa. Então, novamente, aqui nós temos a partícula li, né, com esse substantivo aqui. Então, Adonai dizendo: Israel, o que é Israel? Israel é esposa minha, é uma noiva para mim, né? E o conceito de esposa, de noiva na escritura é algo muito profundo, né? Então, Israel como povo significa ser noiva, noiva de Adonai, é a noiva do Messias, né? E tem todo aquele significado de pureza, de virgindade, de não se misturar com culturas pagãs, de ser realmente algo separado e puro para Adonai e para o Messias, né? Então Israel também é minha noiva, minha esposa. E agora nós vamos juntar todos esses conceitos que nós vimos e ver como todos eles fazem muito sentido.
Então aqui nós temos o primeiro deles, eu conceituo como um nível profético, e nós temos que Yeshua, que é o Yud, né, como príncipe de Deus, é aquele que faz, que realiza aquilo para o que ele foi enviado, né, é o príncipe do grande rei. Nós temos também Israel dentro de uma posição, né? Qual é a posição dele? Ele será príncipe com Deus. Nós vimos que essa também é uma concepção, um conceito possível de interpretação dentro da palavra Israel, de acordo com aquele dicionário. Nós temos também Israel como caráter, né? Quando nós separamos a palavra Yachar, nós temos que Deus é reto ou ser correto perante Deus. Então, Israel é um povo que deve ser correto perante Deus, porque Deus é reto, né? Então, seguindo o seu exemplo, nós temos um caráter de retidão dentro de Israel. Nós temos também um conceito do coração, de sentimento, como é entendido Israel para o coração do Pai, né? Ele é entendido como minha alegria, né? Alegria minha ou alegria para mim, o Esher Li. E também nós temos esse último, que é um conceito de relacionamento, ou seja, Assar li, né? Uma esposa para mim, Israel é minha noiva, é minha esposa. Então vejam, Israel como povo, né? Ele tem tudo isso, ele é tudo isso. Ele está conectado ao Messias, que é o príncipe de Adonai, né? É o seu irmão mais velho, é o seu salvador. Israel ele ocupa uma posição também de ser como o irmão mais velho, né? De ser príncipe para com Deus, ou seja, de agir, de levar a palavra, de ser luz para o mundo. Ele deve ter um caráter reto perante Deus, porque Deus é reto, Deus é santo e o povo deve ser santo também. Ser uma alegria para Adonai, e o povo só vai ser uma alegria para Adonai se ele for um povo justo, um povo reto. E aí nós resumimos tudo isso nesse conceito de relacionamento, né, que é ser a noiva ou esposa. A noiva na escritura é uma esposa, a noiva já é esposa e ela se mantém pura para o noivo a todo tempo, né? Então esse é o maior conceito que nós temos aqui dentro de Israel. Inclusive nós temos um provérbio que é muito bonito, né, que diz o seguinte: quem encontra uma esposa acha algo bom e alcança o favor ou a vontade de Adonai. Ou seja, a esposa, o homem que encontra uma esposa, ele encontra favor de Adonai, né? É vontade de Adonai que o homem encontre uma esposa, porque ele será feliz. Então nós temos aqui de novo aquela ligação, né, de Esher, de ser feliz, de alegria. A esposa está diretamente conectada com a alegria, né? Então, para ser alegria para Adonai, nós devemos ser, como povo, né, uma esposa, uma noiva pura, imaculada, reta de coração, aguardando pelo noivo. Bom, depois de todos esses significados de Israel, agora vamos responder uma pergunta importantíssima. Quem é Israel, né? Biblicamente falando? Porque possivelmente muitas pessoas se perguntam ainda, né? Ou têm uma ideia, Israel é o país, Israel são os judeus, o povo de Israel é um povo diferente do meu povo. Então é importante responder biblicamente, porque se a gente não entende quem de fato é Israel, na escritura, nós não vamos entender muitas mensagens, né? Vai ficar uma história truncada e a gente não vai chegar no objetivo, que é o conhecimento pleno da verdade. Então, vamos analisar aqui, pela escritura, quem é Israel. Bom, a princípio temos que Israel é uma pessoa, né? A primeira vez que aparece Israel na escritura foi um nome dado a Yaakov, naquele episódio que ele luta com aquele ser celestial. Então, Israel é uma pessoa. Israel também é um conjunto de pessoas, são as 12 tribos, né? Que vieram de Yaakov, né? Ele é o pai de cada um dos patriarcas dessas 12 tribos. E aqui nós temos também a concepção que Israel é uma nação. Isso tratado da forma geográfica, né? Na atualidade, como nós chamamos, Israel é um país, porém não é a concepção bíblica. Isso é apenas a concepção que nós tratamos atualmente. Mas, no entender bíblico, Israel é sempre tratado como pessoas, né? Como conjunto de pessoas.
E muito mais do que isso, né, do que a ponta, vocês veem que é algo crescente, né. Aqui é uma pessoa e aqui é um conjunto de pessoas, porém, com a revelação progressiva da escritura, a gente vai ver que Israel é ainda mais do que isso. Israel é um povo, né, e é o povo de Adonai. Essa é a concepção bíblica do verdadeiro Israel, né. E o povo de Adonai, hoje em dia, ele está temporariamente formado por 2 grupos, né. Isso não é o plano original, porém, temporariamente, né, por enquanto, ainda, Israel existe sob 2 grupos. Vamos ver quem são esses 2 grupos. O primeiro grupo é dos naturais, uma descendência de Abraão contada a partir de Isaac. Isso está na Escritura em Gênesis 21:12. Então, na verdade, a descendência não é contada a partir de Abraão, mas desse filho dele, né? Está escrito: em Isaac será chamada ou contada a tua descendência. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Apesar de Ismael ter uma promessa para ser uma grande nação, a promessa estava para Isaac, né? Isaac é chamado filho da promessa. Então, os naturais são o grupo formado por essa descendência, né? Contada a partir deste filho. E de Isaac veio Iacov, ou Jacó, né, que teve seu nome mudado para Israel. Israel, conjunto das 12 tribos. Então, nós temos aqui dos naturais a formação das 12 tribos de Israel. E no período de Jeroboão, que foi um filho de Salomão, né, houve a divisão dos 2 reinos. Então, 2 tribos ficaram ao sul e 10 tribos foram ao norte. E aí nós temos algo importante que nas escrituras são tratados por 2 nomes diferentes, esse grupo, né, das tribos, e é preciso entender esses nomes para a gente compreender também as profecias. Então, as 2 tribos que ficaram no sul foram denominadas apenas pelo nome de Judá. Porém, as 2 tribos eram Judá, Benjamim e ainda haviam alguns levitas. Só que os levitas eles não eram contados nessa parte das tribos porque eles sempre estavam espalhados com todas elas, né? Então, nesse modo de contar, os levitas não eram contados. Então, nós temos aqui 2 tribos ao sul que foram consideradas apenas pelo nome de Judá, apesar de ter pessoas de Benjamim e alguns levitas também, e as 10 tribos que foram para o norte. E aí nessas 10 tribos estão todas as restantes, né? Asher, Gade, Efraim, Manassés, Issacar, enfim, todas as demais. Porém, elas são denominadas apenas pelo nome Efraim e também em alguns momentos por Israel. Aqui nós não estamos falando de Israel nesse sentido geral de ser um único povo, porém Israel como parte da tribo, exatamente, né? Mas como uma denominação das 10 tribos que foram para o norte. Então, em algumas profecias está relatado Israel, só que se refere apenas a essas 10 tribos, também chamadas por Efraim, e as 2 tribos do sul, chamadas por Judá. Então, nós temos essa divisão e todos esses são os naturais da terra, né? Porém, também é preciso entender alguma coisa importante aqui dessa classificação, né? Que, de fato, assim, quem é Israel, quem não é Israel, a partir de Isaac. E na carta de Romanos, o apóstolo Paulo, né, Shaul, ele dá uma boa explicação aqui, que é o seguinte: nem todos os descendentes de Israel são Israel, ou seja, nem todos aqueles que vieram de Jacob são contados como povo de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, nós temos aqui que não apenas os filhos naturais, né, de carne, israelitas, da semente, seriam considerados filhos de Deus, mas aqueles que estavam sob a promessa, né? E a promessa contada também a partir de Isaac. Nós temos, na verdade, aqui 2 concepções. Tem a questão
natural da carne e a questão espiritual, né, daqueles que também seriam considerados filhos da promessa, ou seja, que também seriam agregados como filhos de Abraão, mesmo não sendo descendentes naturais de carne, né, dessa parte dos filhos de Isaac. E nós temos algo aqui interessante, que são as promessas de Abraão, e nós entendemos aqui essa parte espiritual, porque Abraão ele foi chamado para ser pai de muitas nações. Não seria apenas a nação israelita, né, a nação de Israel, cujos descendentes seriam só de carne, mas aqui nós temos Abraão visto por Adonai como um pai espiritual, né? A sua própria semente, na verdade, são duas concepções. Na parte natural, ele seria pai de muitas nações, ou seja, seus filhos em determinado momento estariam espalhados por muitas nações de fato, né? Como hoje muitos descendentes de Isaac até estão espalhados por todas as nações do mundo. Então nós temos esses israelitas, né, por assim dizer, espalhados por muitas nações, e além disso, Abraão é pai espiritual daqueles que também não são semente carnal, né? Nós temos essa promessa. Além disso, nós temos uma promessa que Abraão teria uma terra para morar, né? A sua descendência, na verdade. Também entendemos isso em vários níveis. O povo de Israel ele teve uma terra para morar em Canaã, com a divisão de terras, né, durante um determinado período, mas há uma promessa muito maior para o povo, né, que se coloca como a Jerusalém celestial, onde morará o povo completo de Adonai. Então é uma terra superior, não é apenas a terra do espaço físico, terreno, né, ou Israel, como chamamos, ou enfim, ou terra prometida, mas é uma promessa bem maior. E tem uma terceira promessa, né, para Abraão, que por meio dele seriam todos os povos abençoados. Então aqui nós temos algo ainda que se expande, né? Pela semente de Abraão, os povos teriam conhecimento de Adonai, né? Através da semente de Abraão, veria o Messias, e através do Messias os povos seriam salvos, os povos teriam conhecimento de Adonai. Então é uma promessa que se estende bem maior do que essa descendência carnal de Abraão, mas para todas as nações. Então, nós podemos ter um entendimento dessa primeira parte, do primeiro grupo do povo de Adonai, como povo natural, vindo, né, de DNA a partir da semente de Isaac, e que também foi espalhado pelo mundo inteiro, né? Hoje esse povo está espalhado não apenas em Israel, existem judeus que também, de fato, são semente de Isaac, mas também existem israelitas, né, que estão espalhados pelo mundo inteiro. E nós temos agora o segundo grupo, que é o grupo não dos naturais, mas dos espirituais, de pessoas que não são da semente natural de Isaac, mas que foram unidos a esse povo na mesma emuná. Emuná é uma palavra em hebraico que foi traduzida por fé, porém ela é mais do que isso. Não é apenas uma fé intelectual, mas é uma confiança. A palavra emuná, na verdade, é confiança. É você crer através dos seus atos e do seu coração. Então, todos aqueles que, mesmo não sendo semente natural de Isaac, espalhados pelo mundo inteiro, se uniram a esse povo pela fé no Deus de Israel, esses são os chamados enxertados na oliveira, como Shaul os denominou em Romanos 11, né? São os ramos bravos da oliveira, e a oliveira é Israel, ou seja, todas essas tribos. Os enxertados são todos aqueles que creem no Deus de Israel e querem se unir a esse único povo. E nós temos um exemplo muito claro aqui na Escritura, em Ruth, né? Ela diz o seguinte: teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então nós temos aqui Ruth, que era uma moabita, povo inimigo de Israel, pela confiança que ela colocou em Adonai, o Deus de Israel, ela foi enxertada nesse povo, né? E muito além disso, na verdade, Ruth foi a bisavó de Davi e foi a ancestral do Messias, né? Ruth está na genealogia do Messias. Então, uma pessoa que era de um povo inimigo de Israel,
mas teve sua confiança, sua fé depositada nesse mesmo Deus, ela foi enxertada no povo, né? Nesse povo que hoje está disperso, mas é um povo único, chamado de povo de Adonai, que é o povo de Israel. Então, Ruth é um exemplo lindo, né, dessa confiança que ela depositou em Adonai e foi inclusive contada na genealogia do Messias. E agora eu vou trazer para vocês dois textos que mostram claramente essa questão de Israel ser um povo único, né? Mesmo que haja enxertados, mesmo que tenha havido a divisão das tribos, Israel, na concepção, na mente de Adonai, é um povo só, né? Nós vamos ler e entender isso aqui através de Ezequiel. Eu coloquei só apenas alguns versos aqui, porém Ezequiel, capítulo 37, do 15 ao 28, vai trazer essa profecia de uma forma completa. Então vamos ver aqui. Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, né? Lembram, nós acabamos de ver, Efraim é uma denominação para as 10 tribos que foram para o norte, e as das tribos de Israel, suas companheiras. E lhes ajuntarei a vara de Judá, ou seja, as tribos do sul, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Então vejam aqui, Adonai, ele une Efraim e Judá numa única vara. Os povos que foram divididos serão unidos. Isso é uma profecia para o milênio. E vejam só, Adonai, ele considera todos aqueles enxertados como unidos ao seu povo. Então aqui não existem três, não é Efraim, Judá e os enxertados. Os enxertados, eles já fazem parte de Efraim e de Judá. Eles se tornam povo de Adonai. Então Adonai considera aqui como um único povo. O povo está dividido em duas varas, né? Está dividido entre povos do sul, povos do norte, mas de fato eles são um só. E os enxertados estão junto com esse povo, né? O próprio Yeshua falou: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Então, aqueles que seguem o Messias estão dentro de Israel, estão dentro desse único povo. E continuando aqui, também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão meus estatutos e os observarão. Meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui nós temos vários pontos importantes. Meu servo Davi é uma referência direta ao Messias, né? Yeshua é chamado em muitas profecias por meu servo Davi. Então ele será servo e será pastor do povo. Ele terá a função de cuidar, né? Pastorear o povo e também ser rei, né? O Messias tem essas duas funções e aqui nós vemos que a Torá será aplicada, né? O povo andará nos juízos, guardará os estatutos e os observarão. O reino do Messias ele será ordenado pela instrução divina de Adonai. A Torá será a lei em andamento, né? A lei do amor, a lei do respeito, do amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. Essa é a Torá e ela será guardada, respeitada e vivida nos dias do Messias, né? E aqui nós temos uma coisa incrível também, né? A frase de Ruth aqui dita pelo próprio Adonai: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ruth diz exatamente isso, né? Adonai será o meu Deus e eu serei parte do seu povo. Então vejam, essa parte aqui, essa profecia de Ezequiel, ela traz exatamente esse conceito: é um só povo. O povo pode estar espalhado e dividido, mas ele habitará como um único povo. E aqui também a gente tem um texto da Nova Aliança que fala bastante sobre essa questão toda de um só povo, né, da representatividade, da instrução de Adonai nesse tempo. Vejam só: portanto, lembrai-vos que anteriormente éreis gentios por natureza, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, o que está dito aqui? Naquela época em que os povos estavam sem conhecimento do que o povo escolhido, natural da terra, foi chamado para dizer, para fazer, né? Que é ser luz do mundo, é levar Adonai, levar a palavra de Adonai para o mundo, o seu conhecimento. Os povos que não tinham conhecimento de Adonai, eles eram gentios por natureza, ou seja, eles estavam sem o Messias, eles estavam sem conhecimento que existia um Messias capaz de salvar as almas das pessoas para um mundo vindouro. Eles eram separados dessa comunidade, consequentemente, das alianças e de Deus, porque Deus e as alianças foram apresentados primeiramente ao povo descendente de Abraão, né? Foi dada a Abraão essa promessa e a partir da semente dele seria contada todas essas promessas. Então, quem não fazia parte desse povo, nesse momento estava separado realmente, não tinha como se achegar. Porém, né, nós temos um mediador aí que trouxe essas promessas para todos nós. Então, continuando. Todavia, agora em Cristo, né, com o Messias, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados, né? Aproximados ao quê? Ao povo de Deus, né? Ao povo Israel, entendido como essa plenitude. Fostes aproximados mediante o sangue do Messias, porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Então nós temos o seguinte: Yeshua nunca veio para dividir e fazer um povo diferente. Ele veio para aproximar os que estavam longe, ou seja, aqueles que não tinham sido enxertados na oliveira, por não serem descendência direta da semente de Abraão através de Isaac, né? Então, através do sangue do Messias, a luz de Adonai, a palavra de Adonai, pôde ser levada a todas as nações, né? E por meio dele, ele nos aproximou à ideia original de Adonai, que é ter um povo, e esse povo é um só. Então, nós vemos aqui nesse nome Israel, né, que quem é esse povo? Que são dois povos que se unirão num só, né, na única esperança de Adonai, né, através do Messias, que nos aproximou, né, do povo de Deus, e todas as promessas que pertenciam a esse povo, né, elas estão espalhadas hoje por todos os povos. Esse foi então o estudo de hoje. Espero que você tenha gostado e que todos nós possamos ser esse povo Israel. E na plenitude de toda essa interpretação, né, que nós possamos ser a alegria para Adonai, o Esherli, que nós possamos ser a sua esposa, né, a noiva que aguarda o Messias, em pureza, em santidade, cumprindo com alegria tudo que a gente deve cumprir, né, esperando o príncipe, né, o Sar El, o príncipe de El. Então, que tudo isso, toda essa plenitude de Israel esteja dentro de todos nós, né, do seu povo, do seu único povo. E logo mais eu vou trazer uma continuação desse estudo, é de uma outra palavra, só que ela vai se conectar à palavra Israel de uma forma impressionante. São palavras que ocupam lugares diferenciados na Escritura, na verdade serão 3 palavras. E nós vamos entender essa conexão, a história completa, a partir da posição dessas palavras, é muito interessante. Então, obrigada e até mais. Shalom.